Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Boa tarde aos nossos telespectadores do canal 25 da NET. Nós estaremos juntos de segunda a quinta-feira, nesse horário das 13 às 14 horas, anunciando a programação da Igreja Evangélica da Paz, especialmente o seu programa Consultando a Bíblia, que vai transmitido através da Rádio Cacique 1510, no horário das 8 às 9 da manhã. Programa esse realizado pelo pastor Natanael Rinaldi e sua equipe, já há muitos anos nesta cidade de Santos e Baixada Santista. E nós agora temos a oportunidade, agradecemos a Deus, de também fazer este programa através da televisão. E o nosso convite é para que você esteja conosco, participando, como é feito também pela rádio, participando pelo telefone 3232-4337 ou através do nosso e-mail iepaz@terra.com.br. Você pode formalizar a sua pergunta e o pastor Natanael, à medida do possível, estará respondendo a sua pergunta à luz da palavra de Deus. A Igreja Evangélica da Paz, ela está situada em Santos, na rua Silva Jardim 503, no bairro do Macuco, próximo da Avenida Afonso Pena, a uma quadra da Avenida Afonso Pena. O nosso telefone, repetindo, 3232-4337. E nós temos as nossas reuniões às terças e quintas-feiras, às terças a partir das 19h30 e às quintas a partir das 20 horas. Também temos um culto na quarta-feira, às 15 horas, uma tarde de oração, e você é o nosso convidado. Aos domingos, o nosso culto, nossa programação ministerial começa às 8 horas com oração, 9 horas com estudo da Palavra de Deus e às 10 horas o estudo bíblico, das lições bíblicas. Às 19 horas o nosso culto vespertino. A Igreja Evangélica da Paz, ela tem duas subsedes. Uma em São Vicente, a rua Alice Machado de Azevedo, 1175, na Cidade Náutica. E também temos o trabalho em Vicente de Carvalho, na Avenida Oswaldo Cruz, 1108, no bairro Paicará. Nessas duas subsedes, nós temos reuniões às quartas e às sextas-feiras, às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas. Você que mora nessas regiões, venha nos visitar. Estaremos de braços abertos para recebê-los. Queremos anunciar para o próximo dia 10/3, às 18 horas, um culto com os jovens. E dessa maneira, você participe conosco da nossa programação. Gostaria, nessa oportunidade, de trazer
a palavra de Deus ao seu coração. E para tal, estarei meditando o texto de Marcos, capítulo 2, onde o Senhor estava na cidade de Cafarnaum, uma cidade que fica, hoje já é uma cidade destruída, mas tem as ruínas, fica no lago de Genezaré, aonde o Senhor iniciou o seu ministério na Galileia. O Senhor, juntamente com os seus discípulos, começou o seu ministério proclamando o reino de Deus, anunciando o reino de Deus. O Senhor sempre deu ênfase para o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o Senhor também operava milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas quero ressaltar que a função principal ministerial do Senhor Jesus Cristo era pregar o Evangelho. Assim também para a igreja dos nossos dias, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, entendemos biblicamente que a função principal da igreja é proclamar o Santo Evangelho de Deus, que nas palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, ele dizia: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. É poder de Deus. Uma palavra grega chamada dinamis. Deus opera através da palavra e com o seu Santo Espírito, ele nos convence que nós somos pecadores e que precisamos do remédio que somente o Senhor Jesus tem para nos oferecer, que foi o seu sacrifício vicário, expiatório, na cruz do Calvário. E no texto de Marcos, capítulo 2, no início do seu ministério aqui na terra, nós lemos a palavra de Deus que nos diz: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos.
Queremos ressaltar nesse texto, prezados telespectadores, amigos, os pontos principais que podemos tirar como lições desse texto que acabamos de ler, um texto muito conhecido da palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, quando estava naquela casa, ele tinha um propósito, um alvo. Qual que era? Será que era operar algum milagre? Algo sobrenatural? O Senhor iria operar algo milagroso. Mas o Senhor estava ali, como diz o texto, no verso 2, ele estava ali para anunciar a palavra, para proclamar a palavra. O Senhor deu ênfase para a palavra. Que palavra? Ele era o Logos. João capítulo 1 diz que ele é a palavra encarnada. No princípio era Deus, estava com Deus, se fez Deus. Ele habitou entre nós, ele se encarnou, ele esvaziou-se da sua glória e se fez homem. 100% Deus, 100% homem. E dessa maneira ele veio proclamar o arrependimento, o reino de Deus. E o reino de Deus, prezados telespectadores, ele é anunciado através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela que gera a fé. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, em nossos dias, muitos estão falando em nome de Deus, mas estão oferecendo um outro tipo de abordagem, uma abordagem mais humanista, uma abordagem que visa tão somente resolver as circunstâncias das nossas vidas aqui neste mundo. Isso é importante, sim, é muito importante, mas não é o primordial. O primordial que Deus quer para as nossas vidas é com relação às nossas almas. O que nós temos de mais importante neste mundo não é o nosso corpo, mas é a nossa alma. Esta alma, ela vai viver eternamente e ela precisa se preparar para se encontrar com Deus. E nós podemos observar isso no texto, quando aqueles 4 companheiros, poderíamos destacar nesta mensagem esse comportamento desses 4 companheiros, amigos leais, que, imbuídos de uma solidariedade, eles estavam com o propósito de levar aquele amigo paralítico próximo do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero destacar nesta oportunidade que no verso 5, o Senhor Jesus Cristo, ele pôde dizer, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. O Senhor poderia dizer para ele: olha, fica são, comece a andar, comece a mostrar para outras pessoas que você agora está curado, que você pode se locomover. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele ressaltou para aquele paralítico: filho,
perdoados estão os teus pecados. E nós podemos tirar isso como uma lição preciosa de que o Senhor veio, a finalidade principal do Senhor, Ele veio para perdoar os pecados da humanidade. Para isso, o seu sacrifício ali na cruz do Calvário. E dessa maneira eu digo para você que o grande problema que você tem está no fato de você ser um pecador, assim como eu também sou um pecador. A Bíblia nos diz que nós somos pecadores, somos devedores de Deus. E dessa maneira, somente Jesus, Ele pode perdoar os nossos pecados. Uma religião não pode perdoar pecado. Uma igreja não pode perdoar pecado. Um pastor não pode perdoar pecado. Uma filosofia não pode perdoar pecados. A única pessoa que pode perdoar pecados é o Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário, para que através deste sacrifício, Ele também, como um verdadeiro sacerdote, Ele se oferecesse a Deus como propiciação, como aquele que não tinha pecado, Ele se fez pecado por nós, para que através da sua morte nós tivéssemos a justiça de Deus em nós. E através da sua ressurreição, nós tivéssemos vida em abundância com Deus. Por isso, eu enfatizo nesta tarde que o Senhor Jesus Cristo, Ele teve este propósito. Filho, perdoados estão os teus pecados. E aqueles homens que estavam ali acompanhando esta ocorrência, este evento, começaram a dizer em seus corações: como? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E o Senhor Jesus Cristo, que conhece os pensamentos, como diz o salmista no Salmo 139, verso 2, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece os nossos intentos, e Jesus, conhecendo o que eles estavam pensando, Ele pôde dizer: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? O que você acha, meu prezado telespectador? O que é mais fácil, na sua opinião? Perdoar os pecados ou levanta, toma o teu leito e anda? Hoje é muito enfatizado nos programas televisivos somente milagre. Pessoas aparecendo com tumores, com tantas coisas, e o homem dizendo que tem o poder, tem o milagre. Mas vemos aqui que o Senhor estava enfatizando no verso 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados e também poder para operar o milagre. E eu digo para você que a geração que esteve com Moisés no deserto foi a geração que mais viu milagres ocorrerem da parte de Deus. Mas foi uma geração que não entrou na terra prometida.
apenas Josué e Calebe. Por isso, prezado telespectador, não fique somente assombrado e querendo ressaltar os milagres físicos, mas o texto da palavra de Deus nos diz que o mais importante é que você tenha os seus pecados perdoados pelo sangue do Cordeiro, para que você receba da parte de Deus essa expressão: filho, perdoados estão os teus pecados. Como é bom ouvir isso da parte de Deus, porque isso nos dá paz, isso nos dá comunhão com Deus, isso faz com que nós tenhamos um sentido pleno da nossa vida aqui na terra. E no verso 12, Jesus disse: e levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Por isso, prezado telespectador, o convite que fazemos para você nessa tarde é para que você também chegue-se na presença de Deus. Talvez você esteja com uma impossibilidade física de comparecer a uma igreja evangélica, mas através desta programação diária, nós queremos levar ao seu coração a palavra de Deus, para que você, através desta palavra, também tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo e receba da parte dele este convite para que os seus pecados sejam perdoados e realmente você encontre uma razão suprema de viver neste mundo, que é um encontro com Deus, um encontro verdadeiro, um encontro prazeroso, deleitoso, e assim você, com certeza, você estará também sendo um daqueles que estarão glorificando o nome de Deus, exaltando o nome de Deus. Eu quero orar com você nesta hora, para que você, através do Espírito Santo de Deus, esteja fazendo esta decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, suplicamos que o Santo Espírito do Senhor possa estar incomodando este coração que acabou de ouvir esta mensagem. Que o Senhor possa promover o perdão de pecados para esta pessoa que abre o seu coração para Jesus, que convida o Senhor Jesus a adentrar na sua casa, no seu coração. Faz dela uma nova criatura, opera a transformação de vida, e que o Senhor possa estar sempre no seu lar, na sua casa, no seu coração, e que ela possa te glorificar e exaltar o teu soberano nome e compartilhar desta alegria da salvação para outras pessoas. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e fique sempre em sintonia conosco, da segunda à quinta-feira, no horário das 13 às 14 horas, canal 25 da sua NET. E avise os seus vizinhos, seus amigos, para estarem também compartilhando desta programação. Amém. Quando ele chega é maravilhoso. Olhou para aquela viúva e disse assim: mulher, não chores mais. Há uma alegria
alegria em minha alma. Por isso eu canto. Cristo livrou a minha vida e enxugou o meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz. Quantos agradecem? Só os agradecem. E a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais, não chores mais, disse Jesus, quando minha alma resgatou. Não chores mais. Me deu razões, ele disse: sou o teu Deus. Depois, o teu amparo. E depois, teu sirabaxeira caramamamagarovexio. Nesta alegria extravaso o meu contentamento. Cristo mudou a minha vida, tirou a minha vida do inferno, do eterno tormento. Hoje a minha alma agradece. Obrigado, Jesus, pela morte na cruz e a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais, não chores mais, disse Jesus, quando minha alma do inferno resgatou. Não chores mais, não chores mais. Sou o teu Deus, o teu amparo, o teu amparo. Não chores mais. Sou o teu Deus, que te sara. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Para o quadro Perguntas e Respostas, temos a nossa primeira pergunta, pastor Edu Souza, de Guarujá. Cometi um erro. Minha confissão à liderança deve ser em detalhes ou apenas dizer que cometi um erro? Qual o apoio bíblico? Queremos dizer o seguinte ao nosso consulente. A Bíblia diz que há pecados que são para a morte, e a igreja deve disciplinar, como está em 1 Coríntios, capítulo 5, a pessoa que estava dentro da igreja, dentro de uma situação irregular. E Paulo escreve, então, para que haja
houvesse uma providência disciplinatória. Agora, se nós dizemos errei ou cometi um erro sem expor a situação, pode ser, na verdade, apenas um erro que o pastor, ouvindo, vai dar um conselho sem tomar providências disciplinatórias, dada que o erro não é grave, que possa, que possa ser tolerado e recomendado para não fazer mais. Então, essa é uma razão porque devemos detalhar ao pastor. Agora, é preciso que conheçamos o pastor, o nosso pastor, se ele é pessoa que ouve confissão e de guarda para ele, para que o caso não fique passando de boca em boca. Agora, se quiser ter uma conversa conosco, telefone depois do rádio, para nós analisarmos. Nós não o conhecemos, nem sabemos que pessoa é. Podemos analisar à luz do que for relatado. E aí o irmão fica seguro para conversar com o pastor ou não da sua igreja. Rosana do Embaré. Ela pergunta: qual a opinião do pastor sobre o livro A Trama de Leviatã, do autor René Terra Nova? Eu queria dizer à nossa consulente que eu não li esse livro. Se quiser me emprestar por uns dias para emitir uma opinião à luz da Bíblia. Agora, que eu posso dizer que esse escritor, René Terra Nova, ele é homem que precisa ter cuidado com interpretações que ele dá da Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós tomamos conhecimento, através da internet, de declarações dele que assombram. Ele é o líder no Brasil deste movimento G12. E G12 tem heresias perniciosas, vamos repetir, perniciosas, que Pedro chama a heresia de perdição. 2 Pedro 2, 1 a 3. Então, se a irmã quiser emprestar o livro para nós darmos uma opinião, mas se ler, tome cuidado, porque tem coisas que não são bíblicas. E esse livro com esse título, A Trama de Leviatã, já deve ter alguma coisa que não está cheirando bem. Pastor, onde Jesus pagou o preço da nossa redenção? Na cruz ou no inferno? E a quem foi paga? A Deus ou a Satanás? A pergunta é levantada porque alguns mestres da chamada teologia da prosperidade estão dando esse ensino através de emissoras de rádio na Baixada Santista. O que o senhor acha? Realmente eu estou assombrado. Na verdade, esse ensino, pensei comigo que já tivesse acabado, porque a teologia da prosperidade é transmitida aqui no Brasil, principalmente por Kenneth Hagin, já estivesse parada, dado que ocorreu a morte dele, e não vejo hoje movimentos que estejam assim tão ativos. Agora, alguns escritores da teologia da prosperidade ensinaram e ensinam realmente isso. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland e outros, entre aspas, profetas do movimento Palavra da Fé, afirmam que a obra de Cristo não foi suficiente para expiar os nossos pecados. Daí eles ensinam que Cristo foi ao inferno. Olhe só que coisa tremenda! Foi ao inferno para sofrer espiritualmente, a fim de completar a obra da cruz, terminar a expiação. Eu leio isso no livro que deve muita gente que me ouve ter em sua casa, O Nome de Jesus, escrito por Kenneth Hagin, página 79. Disse o seguinte, o livro: lá embaixo, na masmorra do sofrimento,
lá no fundo do próprio inferno, Jesus satisfez as reivindicações da justiça para todos nós. Isso é uma blasfêmia. Outra declaração: Jesus foi ao inferno para libertar a humanidade da penalidade da alta traição de Adão. Quando seu sangue foi vertido, ele nada alcançou. Que barbaridade! Quando você lê na Bíblia que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele continua dizendo: Jesus gastou 3 dias terríveis nas profundezas da terra, recuperando nossos direitos para com Deus. Foi o sofrimento de Jesus no inferno que pagou a penalidade do homem e fez dele um herdeiro da vida eterna. Livro de Kenneth Copeland, que é amigo desse grupo da teologia da prosperidade. Então, é algo pesado que alguns crentes estão ouvindo e lendo desses pregadores, mestres da teologia da prosperidade. Pastor, e como o irmão refuta esse ensino? Eu quero dizer o seguinte, que esse ensino estranho, como temos exposto, não tem base na Bíblia, porque em João 19:30, Jesus declarou lá na cruz: está consumado. Ele não disse apenas começou. E sem querer exibir, mas eu quero dizer que o verbo grego tetelestai, que significa está pago, a dívida nossa foi paga inteiramente. Quando o véu que vedava a entrada de qualquer pessoa no Santo dos Santos do templo se rasgou de alto a baixo, a entrada para o Santo dos Santos do templo ficou aberta. Esse lugar era tão sagrado que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano no dia da expiação. Agora diz o livro de Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 27, 51, que no momento que Jesus bradou lá na cruz, está consumado, em Mateus 27, 51 diz que se deu um fenômeno. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Sua ruptura deu a entender que o acesso a Deus foi restaurado no precioso momento da morte de Jesus. Então, quando Jesus disse está consumado, é porque a obra da redenção estava concluída ali na cruz. E outras partes da Bíblia apoiam que Jesus, na cruz, consumou a obra da redenção. Por exemplo, citamos 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É corroborando com essa declaração, o mesmo Pedro declara no capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então dizemos para você, meu prezado ouvinte, com muita segurança, foi na cruz que Jesus venceu o diabo e suas hostes infernais. E nós temos então a declaração bíblica de Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Essa expressão, despojando os principados e potestades, significa que Jesus expôs com a sua morte na cruz ao ridículo todas as forças infernais. E diz o texto então, os expôs publicamente. Isso é, colocou ao ridículo tais entidades diabólicas e deles triunfou em si mesmo. Ademais, porque a Bíblia dá tanta ênfase à morte física de Jesus? E porque Jesus nos recomendou para relembrar o sacrifício que ele fez com o seu próprio corpo e sangue? Porque havia necessidade de Jesus descer ao inferno e pagar ao diabo a nossa redenção, como eles dizem? Foi a morte da cruz, o sangue derramado, e Jesus mandou que nós não nos esquecêssemos disso, jamais. Mateus 26, 26 a 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. É de tanta importância a morte física de Jesus, que ele instruiu o apóstolo Paulo a repetir a cerimônia em sua memória. É o que nós lemos em 1 Coríntios 11, 23 a 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E então, meu prezado ouvinte, tenhamos presente até quando sua morte deveria ser lembrada. O versículo 26 do texto lido declara: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pastor, e a quem foi paga a nossa redenção? A Deus ou ao diabo? A nossa resposta só pode ser uma. Foi a Deus que Jesus pagou nossa redenção e não ao diabo. Por exemplo, nós encontramos no Salmo 49, versículos 6 a 8, uma declaração sobre redenção e a quem foi paga. Diz o texto: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. E diante da impossibilidade de qualquer ser humano oferecer um valor suficiente para redimir sequer uma pessoa, conclui o escritor bíblico que a solução está com Deus, e no versículo 15 deste Salmo 49 está escrito assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então, Deus é a quem foi paga o preço da nossa redenção.
pelo seu grande amor para conosco, seres humanos pecadores, como eu e você, ele deu seu Filho unigênito para, como lemos em João 3,16, com a morte do seu Filho na cruz, resgatar-nos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo também confirma que a nossa redenção foi paga a Deus e não ao diabo. Efésios capítulo 5, versículos 1 a 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Vou repetir. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, não ao diabo. Em cheiro suave. E no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 12 e 14. Mas este, falando de Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então aqui está dizendo que Jesus, com um único sacrifício, feito lá na cruz do Calvário, ele pode salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus. E vive sempre para interceder por eles. E a oblação, ou seja, o sacrifício de Cristo, é permanente, definitivo. E, meu amigo, aí está a verdade bíblica contrastada com ensinos falsos desses líderes chamados teólogos da teologia da prosperidade. O Amós do Embaré, ele pergunta, ele fala assim: eu vi pela TV o R.S. Soares dizer que Jesus pagou nossa dívida no inferno. O que dizer? Eu dizer que ele está errado, porque se nós seguimos a Bíblia, dizemos: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Pode ter qualquer cargo, qualquer título, mas a Bíblia é imutável. Jesus não pagou nossa dívida no inferno. Ele nos redimiu na cruz. Está lá bem claro. João 19:30. Quem puder alterar. Então, cuidado com essas mensagens que você ouve na televisão. Não vá atrás de título de bispo, de fulano, de beltrano. Você tem que conhecer a Bíblia para saber discernir. E se tiver dúvida, telefone para nós, consultando a Bíblia. É o que nós fazemos. Pastor, existem em nossos dias supercrentes e o que eles pregam? Existir supercrentes não existe. E essas pessoas que assim proclamam, têm certas características que nós chamamos características de triunfalismo. E se mostram como profetas: eu profetizo para você, usam de expressão eu reivindico, eu determino. Oh, para aí, meu amigo. Quem você é para dizer isso? Supercrentes? Para com essas
posições impróprias à luz da Bíblia Sagrada. Então, não existem supercrentes. Quem disser que é supercrente, pode sair de perto dele. Porque se ele for um supercrente, ele nunca vai dizer para você. Ele vai ter humildade de se colocar no mesmo nível das demais pessoas. Essa é a característica de um servo de Deus que não busca louvores para si próprio. Estamos encerrando o nosso programa Consultando a Bíblia e o prezado
telespectador fica convidado para nos ouvir amanhã de novo. E se você tiver perguntas concernentes à Bíblia, o nosso programa procura responder, ajudá-lo nesse particular. Sem acanhamento, pode ligar para nós ou mandar por e-mail à nossa igreja, e assim você poderá participar melhor do nosso programa. Deus abençoe, visite a nossa igreja aos domingos às 19 horas. Senhor, abençoa todos que estiveram conosco durante esses momentos que estivemos falando a Tua palavra, que a Tua palavra tenha livre acesso a cada coração. Atende-nos, em nome de Jesus pedimos. Amém.